Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês e que o amor da Virgem Maria envolva o seu coração, aquecendo nesta noite fria. Amém? Que bom ter vocês aqui no nosso seminário, quarta noite. É uma bênção para a nossa igreja, é uma bênção para cada um de nós poder viver esses ensinamentos que o Espírito Santo traz para que possamos renovar o nosso jeito de viver a nossa fé, não é verdade? Meu nome é Rosimeire, todos aqui já devem me conhecer, a maioria me conhece por Rose, né? Eu faço parte da Renovação Carismática Católica há uns 16 anos, e neste grupo de oração, desde que começou, porque é novinho ainda, é um bebê, e eu tenho a honra, né, de falar, e o prazer de falar que eu faço parte do grupo de oração mais bonito do mundo. Quem concorda comigo aí? É o grupo de oração mais lindo do mundo, é o meu grupo de oração. Eu amo muito de paixão, e quando o Senhor nos chama a uma missão, dá sempre um friozinho lá na barriga, né? Mas a gente enfrenta, porque nós não chegamos aqui sozinhos, não é verdade? É o Espírito Santo que traz a gente para estes momentos, para partilhar o que Ele tem para cada um de nós. Neste seminário eu tenho observado, né, que o Senhor está realmente nos ensinando a viver uma vida amparada e direcionada pelo Espírito Santo, né? Na primeira noite nós vimos o nosso padre aqui falando sobre o semeador, aquele semeador que tem a atitude de jogar, de semear em todos os terrenos. Ele não fez distinção, ele jogou, ele lançou sua semente em todos os terrenos e caiu na terra boa e deu bons frutos. Então que o nosso coração, a gente se preparando nesse seminário, que o nosso coração seja essa terra boa, para alcançar, para acolher todas as sementes que foram lançadas no nosso coração. Na segunda noite nós pudemos experimentar, nos momentos maravilhosos que vivemos aqui com a nossa irmã Aline, o amor de Deus que nos envolveu. E que experiência maravilhosa foi naquela noite, não é? Dá até vontade de voltar, né? Fazer mais uma vez. Mas o Senhor dá continuidade numa terceira noite, que vai mostrar que uma vez que o homem desobedeceu lá em Gênesis e caiu, Deus mesmo fez um plano salvífico trazendo Jesus para que Ele morresse e perdoasse os nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. E nesta noite Ele quer fazer com que nós possamos refletir sobre um dom, sobre uma graça que o Senhor mesmo nos concede e pela qual conseguimos nos converter, alcançando assim a santidade que Ele tanto deseja para cada um de nós. Você sabia que o desejo do Senhor para cada um de nós é a santidade? Pergunta para o teu irmão aí do lado se ele sabia disso. Você sabia que o Senhor quer que você seja santo? E nós só podemos alcançar esta santidade manifestando a nossa fé e conseguindo manifestar com intensidade a nossa fé, alcançarmos a conversão. Mas o que é fé? O que é fé? Fé vai dizer aqui para nós, em Romanos 10, quem quiser aí pegar a sua palavra. Quem trouxe a palavra, levanta aí, gente, deixa eu ver. Vixe, gente, a espada do Espírito tem que estar na mão. Tem que estar na mão. Porque é assim que a gente acompanha, né, essa semente. A gente vê o semeador lançando essa semente e de onde ela vem. É importante. Romanos capítulo 10, versículo 10. E depois nós vamos ler o 17. Para iniciarmos a nossa reflexão sobre este tema maravilhoso que é fé e conversão. A apostila nos pede para meditar primeiramente nesta parte de Romanos, em que ele fala assim. São Paulo vai falar aos romanos nestes termos: pois é acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que
que se chega à salvação. Palavra do Senhor. O que ele quis dizer com isso? É acreditando de coração que se obtém a justiça. É o nosso coração, mediante essas atitudes do nosso coração, pela fé, que a justificação de Jesus Cristo vem para as nossas vidas. E é confessando com a nossa boca que se chega à salvação. Então, quando a fé nos atinge, e a fé é dom, é graça de Deus, a palavra deixa bem claro isso. Quando ela nos mexe, ela se move em nós, nós podemos testemunhar com a nossa vida e com as nossas atitudes a nossa fé, no que verdadeiramente acreditamos. Assim, no versículo 17, dá uma olhadinha aí agora, no mesmo capítulo, no versículo 17, vai dizer assim: portanto, a fé vem daquilo que ouvimos, e o que ouvimos vem por meio da palavra de Cristo. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé que nós manifestamos, que é dom e graça, ela é fortalecida, ela é enrijecida pela palavra de Deus. Então, para que nós possamos ter fé e fortalecer a cada dia. Tem gente que fala: eu tenho uma fé, sou fraca na fé. Não tem gente que fala assim? Eu sou fraca na fé, minha fé está tão pouquinha. Minha fé está pequena. Leia a palavra de Deus. Não tem uma coisa mais edificante do que ler a palavra de Deus, porque ela vai te ensinando as diretrizes de como você exercitar a fé, porque a fé já está dentro de você. Pequena ou grande, ela está. É dom de Deus, é graça de Deus. Não é por nossos méritos. Eu acredito. Eu tenho fé. Tem porque Deus te deu. Tem porque é obra dele na tua vida, e nós devemos reconhecer isso. A palavra do Senhor também vai dizer a respeito da fé, não precisa pegar, eu vou lendo aqui para você. A fé é a firme garantia do que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Então, é aquela história, né? Não é ver para crer, é crer para ver. Nós acreditamos naquilo que não vimos. Essa é a chamada fé expectante, que o povo fala que é a fé carismática, daquelas pessoas que já oram e ao terminar de orar já falam: obrigada, Senhor, pela graça que o Senhor já está nos concedendo. Porque nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da resposta que o Senhor dará à sua oração, Ele já está fazendo por você o que é de melhor. O melhor de Deus acontece quando você ora com fé. Porque muitas vezes, como dizem Romanos, nós não sabemos nem como pedir. E aí quem vem em nosso auxílio? O Espírito Santo. Para nos ajudar, para nos direcionar, através até da palavra de Deus. Muitas vezes eu comecei a orar no meio da noite, e às vezes não dá aquela coisa assim, aquele branco. Às vezes você fala assim: nossa, chega assim para um momento de oração meio fraco, meio frio às vezes. Aí você pega a palavra de Deus, quando você começa a ler, o Espírito Santo vai começando a movimentar, vai começando a te levar a intimidade com Deus por meio da palavra. Então sua fé vai aumentando, você agora ali vai tendo a certeza de que Deus está ali te ouvindo, porque você está sentindo a presença dele. Isso é fé. É a fé que começou a se mover em você, e aí a partir dali você enfrenta a noite, você enfrenta as horas, né? As dificuldades da nossa vida nós enfrentamos com coragem, mediante a fé que professamos. Vai dizer assim também, em Efésios 6,16, ele vai dizer: tomem, portanto, o escudo da fé, com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do inimigo. Então, quando
alguém ou alguma coisa vem com força para o seu lado, lançando palavras de maldição, ou quando o inimigo começa a fazer armadilhas mesmo para confundir a sua vida ou tirar você do caminho de Deus, a sua fé, a sua firme e forte fé mediante ao Senhor é como um escudo que faz cair por terra toda a palavra de maldição, toda a distração, todo esse mover do espírito do mal que se move contra você, porque quando você ora, quando você tem intimidade com a palavra e se fortalece na fé, nada pode abalar você. Nada pode tirar você do caminho do Senhor quando a sua fé está firmada na palavra de Deus. E então vem dizer aqui também, em Efésios 2:8, porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de Deus, não vem de vós, mas de Deus, dom de Deus. Mais uma vez, a palavra aqui nos afirmando que é uma graça. A fé é uma graça, é um dom de Deus. E nós recebemos essa graça, esse dom de Deus quando, gente? Quando vocês podem dizer que essa graça, esse dom de Deus é infundido em nós? Porque é um dom infuso, é um dom que o Senhor coloca em nós. Vocês podem arriscar? É no nosso batismo, quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos preenche com a sua graça. A graça de Deus, dom de Deus, é a fé que é infundida em nós. E ali vai crescendo à medida que nós vamos crescendo na fé junto com a igreja e com os sacramentos. Graças a Deus, temos fé para agradá-lo e tudo, principalmente na busca da santidade, que é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus afirma isso, que esta é a vontade de Deus para nós, que sejamos santos, como Ele é santo. E santidade nós só alcançamos mediante a nossa decisão por Cristo. Porque a fé é uma decisão de estarmos com Ele e fazermos tudo para Ele e por Ele. Como nós falamos na celebração, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A nossa fé deve estar direcionada para o Senhor. E essa fé nos leva, ela deve nos levar e ela tem o poder de nos levar à conversão. Porque senão nada vai valer. Nada vai valer a nossa fé proclamada, anunciada, se nós não tivermos atitudes de mudança de vida. A nossa história tem que mudar. Tem uma música de Tony Allison que fala: nada vai valer se o seu espírito soprar, se a minha vida não mudar, não é? Se a minha vida não mudar, nada vai valer. A gente vem aqui, a gente ora, a gente clama a presença do Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele nos fortalece, Ele nos deixa felizes e cheios de paz. E aí a gente sai daqui e lá fora a gente não quer mudar, a gente quer fazer tudo do mesmo jeito. Porque já fez a nossa parte aqui dentro, acho que lá fora tem que ser do mesmo jeito. E isso não é conversão, isso não convém, não está de acordo com a nossa fé. Porque se nós realmente cremos que o Senhor quer de nós santidade, e nós queremos caminhar com Cristo, nós queremos andar, nós temos que andar nesta palavra, e esta palavra que nós ouvimos e alimentamos a nossa fé deve nos levar à conversão. E o que vem a ser conversão? Vamos ver aqui. Santo Agostinho, ele diz assim: o Espírito Santo não é para todos, não é só para alguns. É para os que não o têm e para os que já o têm. Para os que não têm, para que tenham, e para os que já o têm, para que ainda tenham mais. Ele fala isso porque toda a nossa vida espiritual, ela caminha pelo poder e orientação do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos movemos e nos voltamos para a conversão, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Aqui mostra, só para
ter uma referência, né, de uma fé vivida, de uma mudança de vida vivida na fé, nós temos um modelo maravilhoso aqui, que é o de nossa mãe, a Virgem Maria. A Virgem Maria, eu creio que ela tinha os planos dela, como nós temos os nossos, não é? Mas ela viveu a fé e a conversão desde o primeiro momento, desde o anúncio do anjo, ela viveu a fé. Quando ele apareceu, ele acreditou em tudo que o anjo falou, e ela não demorou para dar o sim. Por que ela não demorou, gente? Porque ela já estava firmada, a fé dela já era baseada na palavra de Deus, nas profecias. Ela sabia, ela cresceu sabendo que tudo aquilo ia acontecer. E aí ela teve a liberdade de dar um sim pela fé e se lançar nas mãos de Deus para que acontecesse ali na vida dela agora o novo de Deus, porque tudo ia mudar. Ela já sabia que ela ia casar com José, mas ela não sabia que isso ia acontecer já de imediato, um sim a Deus que traria para o mundo o nosso Salvador. Ela acreditou quando o anjo falou que Isabel estava grávida, ainda na velhice. Ela estava grávida e foi ao encontro. Ela acreditou quando o anjo apareceu para José. José falou para ela: o anjo apareceu para mim, a gente tem que ir para o Egito para salvar o menino. E ela foi, porque ela acreditou. Ela acreditou quando ela vivendo a vida pública de Jesus, ela confiou naquela festa de bodas de Caná que ele podia fazer um milagre, e ele fez, porque ela tinha fé, ela acreditou, e foi manifestado ali um milagre mediante a fé. E ela foi se convertendo cada vez mais, tornou-se a mãe, a mulher forte que nós conhecemos até hoje. E ela viveu com ele até o Calvário, né? Foi com ele até o Calvário, acreditando na fé que ela tinha na palavra que o ressuscitaria no terceiro dia. Ela foi com os discípulos até o cenáculo e viveu com eles o nascimento da igreja em Pentecostes. Olha que fé maravilhosa, a fé que caminhou com Maria numa vida, fortalecendo a cada dia mais, mediante a manifestação também do que ela vivia. Ela manifestou o que ela acreditava, ela viveu o que ela acreditava. Tudo que ela lia na palavra, tudo que era ensinado pelos profetas, ela viveu e testemunhou em sua vida. Isso é conversão. Nós vivemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então aí a nossa vida muda. A autêntica e sincera conversão é gerada também por uma autêntica vida no Espírito Santo. E Santo Agostinho nos ensina que o Espírito é prometido, como eu disse, para quem o possui, e também para quem não o possui e para quem já o possui. O Espírito Santo é dom de Deus também. Ele é um dom, o dom Espírito Santo, ele é um Deus Espírito Santo, ele é uma pessoa Espírito Santo que caminha conosco para viver, é um Deus santificador. Nós falamos que Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Salvador e o Deus Espírito é o santificador. E ele caminha com a igreja para levar todos à conversão. Ser possuído pelo Espírito Santo é condição preeminente para uma verdadeira conversão. Uma vez que nós não temos o Espírito Santo, nós não aderimos, nós não pedimos o Espírito Santo, nós não oramos pedindo a Deus essa unção, nós não conseguimos verdadeiramente nos converter, porque é esse Espírito que santifica cada homem e cada mulher. O empenho pela conversão diária vem da perseverança do bem, da paciência no sofrimento, na serenidade nas tribulações e perseguições, do exame criterioso das doutrinas, abraçando o que é reto e desprezando o que é mal, na fidelidade à verdade do Evangelho. Olha aqui então como nós devemos viver a conversão. Primeiro que fala aqui, a vida diária vem na perseverança em fazer o bem, práticas do bem, da paciência no
sofrimento. Tem gente que no sofrimento se desespera. Então nós devemos ter a nossa fé firme de que o Senhor está agindo em nosso favor. Ele sempre está. Os olhos do Senhor estão sempre voltados para nós. E nós devemos ter isso em mente. Que Deus quer o nosso bem, do Senhor. Pensa bem isso e fale para você mesmo. Do Senhor, fale isso para você. Do Senhor, nós só podemos esperar coisas boas. Só coisas boas. Então, se você pediu em oração uma coisa que é boa para você, espere no Senhor. Esperar no Senhor é manifestação da nossa fé. Nós devemos esperar pela manifestação do que Ele quer para nós. E acreditar que tudo que vem do Senhor é muito melhor do que nós pedimos ou pensamos. Porque muitas vezes nós pedimos de um jeito e o Senhor faz de outro jeito, não é? A gente pede um emprego aqui, está esperando esse aqui, mas apareceu aquele ali que é muito melhor. E aí você estava resmungando porque aquele ali não aparecia, não vinha. Você está querendo a resposta e liga para lá e não chamou. Aí aparece um aqui que é bem melhor e te chama logo. Você, entendi porque ali não me chamou. Porque se tivesse saído ali, esse aqui eu não ia poder aceitar porque eu já estava preso naquele. Vocês estão entendendo? Deus não demora em suas decisões. É tudo no tempo certo. Então nós devemos ter essa paciência no sofrimento, na espera de algo que nós esperamos acontecer. A serenidade nas tribulações e nas perseguições. Não ficar exageradamente nervoso, não ficar exageradamente preocupado. Deposita no Senhor as suas preocupações, confia nele. Nós devemos transparecer para as pessoas do mundo, pessoas de fé, pessoas que não se abalam, que não vivem no desespero. O desespero não leva para ninguém a presença de Deus, leva? Você vê uma pessoa desesperada, você pensa o quê? Ei, está precisando rezar, está precisando orar. Porque falta Deus. Porque quando nós nos abandonamos em oração, nós nos abandonamos na presença de Deus, muitas vezes nós nem conseguimos orar quando nós estamos na tribulação. Quando aquele momento difícil aparece de doença, ou financeiro, ou lá na família, uma coisa que acontece que é mal, e, né, alguém que está lá na sua família, num vício, numa droga, e aquela situação difícil, você está ali, às vezes você não consegue rezar, você não tem força. Olha, ó, você não precisa falar nada para ele. Você só precisa chegar diante dele, ficar de olho, ou abaixar a cabeça, ou chorar diante dele. Ele já vai entender tudinho. Tudinho. E é essa a vida que o Senhor quer. Vida de convertidos vida de irmãos convertidos, são vida de comunidade, primeiramente que se amam, que se ajudam e que se reconhecem no olhar, no jeito de agir, no jeito de se vestir. A conversão nos leva a abrir mão de velhos hábitos para começar algo novo, como cantava na música, eu quero viver algo novo. Viver esse algo novo no Espírito Santo é se converter. É deixar de ser a mulher antipática para ser a mulher simpática. É deixar de ser a mulher agressiva para ser a mulher mais calma, mais tranquila. Por quê? Porque se você perseverar diante do Senhor, lendo e meditando a sua palavra e orando, Ele vai transformar você nesta mulher. Porque nós buscamos o que na conversão? O que nós buscamos que o Senhor falou? Santidade. A nossa aparência de filhos e filhas de Deus deve mostrar que somos santos, ou que pelo menos estamos buscando. Porque a palavra de Deus diz: sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Mas nós nunca vamos alcançar essa santidade suprema, maravilhosa, majestosa, sublime que é a do Senhor. Mas quando o Senhor voltar, se Ele nos encontrar tentando, buscando com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nós seremos salvos. E se mantermos então com fé, com essa fé expectante que espera verdadeiramente no novo que o Senhor fará,
Então nós agradaremos a Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra também diz lá em Lucas 18, o apóstolo vai dizer assim: será que quando o Senhor voltar, vai encontrar fé na terra? Nós sabemos que o Senhor está voltando, porque muitas profecias já estão se cumprindo. Isto é óbvio, né? Mas será que quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar fé? Olha o mundo que nós estamos vivendo. Tem gente que não acredita em mais nada. E nós temos este dever diante do Senhor como missionários, de transparecer ao mundo esta fé do Senhor que vem. Mostrar ao mundo que Ele vem. Falar para o mundo que Ele vem não é deixar todo mundo espantado, né? Nervoso, porque eu estou no pecado e agora não. É dizer que o Senhor está vindo para salvar. E que se você está anunciando para Ele que o Senhor está vindo, é porque ainda tem tempo de se converter. Você está dando uma chance para esse irmão de se converter. É loucura para o mundo testemunhar Jesus Cristo. É loucura querer viver a santidade, querer viver convertido, mas essa conversão, esse modo diferente de viver nos leva a Deus, garante a nós a nossa salvação e a de nossa família, porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e salva tu e tua casa. Então nós devemos acreditar, nós devemos ter essa fé, né? Então eu acho que assim, que se essa palavra, essa pergunta do apóstolo, será? Eu posso pensar, a depender de mim, o Senhor vai encontrar fé. E a depender de você, vai ou não? Ih, parece que eles já falaram um sim sem fé. O Senhor vai encontrar fé em você, sim ou não? Esta é a nossa fé, tem que ser uma fé forte, uma fé firme, mas manifestada em nossas atitudes. Nós não podemos dar contra-testemunho do que vivemos, porque senão nós estaremos cavando a nossa própria condenação, né? A gente salva o outro com a palavra, mas se nós não estivermos vivendo o que nós estamos falando, o que nós estamos pregando, a gente acaba ficando para trás. O irmãozinho que abraçou a palavra vai, e a gente fica, porque a gente não está vivendo. A gente tem que viver a fé, não é verdade? Eu vou falar alguma coisa rápida, que essa apostila é muito grande, mas tem 7 cartas que você pode ler. Eu gostaria até que você lesse como um exercício aí, para você ver as instruções de São João às 7 igrejas que falam em Apocalipse. Essas igrejas já tinham se desviado do caminho. São comunidades, são igrejas que eram fortes na fé, fortes na conversão, já tinham aprendido muito, mas ao passar do tempo, elas foram se distanciando por vários motivos. Ela foi com toda a força, com todo amor, que é a primeira cidade, que é a de... Vamos ver aqui se eu vejo aqui rapidinho. A de Éfeso. Ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Aqui João está pedindo para eles voltarem ao primeiro amor, começar de novo, porque eles já tinham se perdido no caminho da conversão, já estavam fazendo o que não deviam mais. Depois ele escreve também a igreja de... Só vou falar o nome para a gente rezar. Ele escreve a Esmirna, dizendo assim: a conservar. João escreve encorajando-a a conservar a conversão conquistada pelo sofrimento. Pelo sofrimento, eles conquistaram uma conversão plena. E João a Esmirna diz para eles conservarem essa conversão. Então, às vezes a gente tem que vigiar. Sabe quando a palavra fala vigiai e orai? É para não cair em tentação. É para não deixar, não esmorecer, não esfriar.
Porque a palavra diz, ou frio ou quente, se morno, né, o Senhor vai nos vomitar da boca dele, e isso não é bom, a gente vai acabar se perdendo. Então, é isso que João fala a Esmirna. A Pérgamo, ele fala, ele faz, na verdade, um convite à conversão e faz a promessa que ele mesmo vai combater junto com todos que reagissem à epidemia do relaxamento da libertinagem, prometendo um maná escondido na pedra branca. Ele está falando aqui que esta igreja, ela se perdeu porque relaxaram na conduta moral e estavam vivendo relaxamento e libertinagem. Então, a gente tem que olhar para o nosso momento, o que nós estamos vivendo. Se nós caímos, se nós estamos fracos em algum momento, em alguma parte da nossa conversão que ainda não nos deixou que alcançássemos, que dessemos um passo à frente na nossa santidade, nós devemos dizer onde está essa brecha que o inimigo está nos barrando de crescer, de progredir, de avançar para as águas mais profundas, né? De alcançar essa santidade de vida que o Senhor quer para nós, porque no céu não entra pecador. Vocês sabiam disso, né? Para entrar no céu você tem que ser santo. E se nós devemos ser santos, nós devemos manifestar essa fé através da meditação da palavra de Deus que nos leva à conversão. O Senhor hoje quer que você tome ciência disso. O Senhor quer que você volte ao primeiro amor. O Senhor quer que você reveja as suas práticas diárias, os seus costumes, e abandone o que é mal e faça somente o bem. Se mantenha calmo e resoluto no meio das cruzes, batalhas e decepções da vida, porque Ele vem. E até que Ele venha para buscar a sua igreja, Ele já está com você. Ele já está com você, porque foi promessa para nós na palavra dele. Ele diz sempre: estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Então, por que acontece tanta coisa ruim, tanta gente se perdendo? Porque não chama por ele, porque não conversa com ele, porque não clama, não pede ajuda. O Senhor está ali disposto, disponível, de braços abertos, de mão estendida, para te levantar toda vez que você cair. E eu sei que agora você não está caído, mas eu gostaria que você se levantasse. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e enquanto o ministério canta essa música, você vai orando a Deus e pedindo para Ele te ajudar a trilhar um caminho novo, um caminho robustecido na fé, um caminho de conversão que o leve a alcançar a santidade que o Senhor deseja para nós. Nós devemos ser santos e nós vamos todos, eu tenho fé que todos nós vamos entrar no céu como santos. Nós vamos entrar no céu porque o Senhor hoje, independente se você queria ou não ouvir esta palavra, o Senhor está dizendo para você, porque você precisava ouvir, que você não pode mais viver como um homem e uma mulher velha. Você não pode mais viver do mesmo jeito. O Senhor está trilhando um caminho de santidade. O Espírito Santo está direcionando-nos neste seminário para que nós alcancemos a plenitude com Deus. Que você assuma a santidade. Que o seu próximo passo seja o passo de uma pessoa santa, que assumiu a santidade. Porque se você assumir isso, esse desejo de ser santo, o Espírito Santo vai te santificar a cada minuto, a cada momento do seu dia. Ele vai estar contigo para você alcançar o céu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.